muito obrigada a todos vocês. Dizer para vocês que eu estou aqui em São Paulo. Na verdade, eu sou do Pará, né? Mas morei minha vida toda em Manaus e depois eu morei em Recife. Olha a Renata, Renatinha. A gente se conheceu em Porto Calvo quando eu trabalhei lá. Que linda, obrigada, Rê. Você está aqui. Lembro muito de você, viu? E eu morei em Recife também, como eu estava falando, e depois morei no Rio e cheguei em São Paulo. E eu nunca, nesses 5 anos que eu moro aqui em São Paulo, eu nunca senti tanto calor na minha vida, gente. Tá parecendo que eu tô morando em Manaus de novo, ou em Recife. Oi, minha linda Renatinha. A gente trabalhou juntas, né, Renatinha? Lá em Portugal, interior de Alagoas, numa obra de gasoduto. Que legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava falando para vocês, ano de 2023 para mim foi um ano muito desafiador. Foi um ano muito saudades também, meu amor. Foi um ano assim de grandes desafios e principalmente de romper alguns medos para gente ir para frente, né? Tudo começou, a ideia de eu começar a falar da atuação do assistente social nas empresas, primeiro começou de uma necessidade minha, porque eu me formei em final de 2007, e em 2008 eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego já foi numa empresa. Então, desde 2008, toda a minha atuação sempre foi trabalhando no ambiente corporativo, sempre foi... Oi, Letícia! Ai, Ale, te amo. Sempre foi trabalhando no ambiente corporativo, sempre foi trabalhando em empresa. E muitas vezes eu buscava referências de profissionais, eu buscava referências de alguém que pudesse ser uma referência para mim, me dar um direcionamento na minha atuação no ambiente corporativo, e eu não encontrava. Eu buscava especializações específicas para assistente social na área organizacional, eu também não encontrava. Ai, minha linda, orgulho de você também, Lelê. Lelê, você é maravilhosa, te amo. E aí, isso me causava uma certa angústia, porque as universidades, elas não investem nessa área de atuação, não tem um curso específico. E quando você vê um curso que é mais ou menos, quando você olha a grade, eu, como tenho muita experiência, obrigada, Renata, obrigada, meu amor. Como eu tenho muita experiência na área organizacional, eu sempre percebia que era não era a realidade. Isso sempre me trouxe essa inquietação. E aí, em 2022, ano passado, eu resolvi gravar um vídeo, né? Um vídeo muito simples no YouTube, está até lá no meu canal, atentamente, se vocês acessarem. E esse vídeo começou a viralizar e muitas pessoas acessando e muitas pessoas querendo saber mais, muitas pessoas me chamando para querer saber mais. E aí eu comecei a ter a ideia de que eu poderia pegar toda essa minha experiência, né, de mais de 15 anos atuando em empresas, na prática mesmo, ter todo esse conhecimento na prática e de alguma forma poder compartilhar com outras colegas que também queiram saber mais, muitas vezes foram contratadas ou estão passando por um processo seletivo para trabalhar em empresa e vai buscar referências e a gente não encontra. E por isso eu falei, não, eu vou me engajar porque a gente precisa crescer nesse campo de atuação, porque de fato é um campo que está crescendo e hoje eu trago aqui novidades para vocês desse campo de atuação, dessa tendência das empresas com relação ao trabalho do assistente social. E eu trago também algumas dicas para vocês de como que vocês, se vocês queiram atuar como assistente social na área organizacional, o que vocês precisam fazer para atuar nesse campo de atuação. Porque é um campo que está crescendo, gente. Eu falo isso para vocês com propriedade, porque eu estou inserida nesse campo. Eu trabalho aqui em São Paulo. E eu vejo o quanto que as empresas hoje têm essa necessidade de contratar o assistente social. E eu vou explicar para vocês e vocês vão entender.
Então, depois de decidir, né, que eu queria ir para as redes sociais falar mais, eu comecei a tomar gosto e muitas pessoas começaram a me procurar. No início do ano, em maio, eu saí, Vailo, muito. No início do ano, em maio, eu fui desligada, né? Eu saí da empresa que eu estava e eu peguei essa oportunidade para me engajar mais nas redes sociais, para me dedicar mais, para entender mais como é que é esse processo. E realmente eu não sabia nem fazer uma live, gente, eu confesso a vocês, eu não sabia nem mexer no Instagram. Eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu tento ser moderna, eu ainda não tinha tanta familiaridade ainda com as ferramentas das redes sociais. Eu ainda estou num processo de aprendizado ainda. E aí, a Lu me convidou para uma live, foi incrível a primeira live que eu fiz com a Lu, que eu amei, foi maravilhoso, e foi dali que começou a despertar mais ainda esse interesse de querer divulgar mais ainda o trabalho dos assistentes sociais nas empresas. E esse período que eu fiquei de maio até outubro, eu me dediquei muito aos estudos, estudei muito, li bastante, busquei bastante referências teóricas, porque a experiência ela é necessária, mas a gente sempre tem que conciliar, né? A gente nunca pode parar de estudar. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, estar estudando, ter embasamento também, porque eu falo que no decorrer desses mais de 15 anos trabalhando em empresa, eu também amo, Lu, fazer live com você. A gente acaba criando as nossas próprias teorias, né? As nossas experiências nos dão referência e nos dão poder de fala, inclusive. Mas é importante também a gente se embasar cientificamente para que a gente ganhe mais respaldo na nossa fala, para que a nossa fala ganhe mais força, inclusive. E aí eu fui estudar também. Eu fui na especialização que eu faço em saúde mental na USP, que eu estou finalizando agora. Eu conheci uma professora que ela é coordenadora lá da saúde do trabalhador. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. E me apaixonei por ela, porque ela é uma pessoa muito engajada com relação à saúde do trabalhador. Ela me indicou, inclusive, alguns livros, um autor que eu fiquei encantada por ele, que é o Dejoux, é um autor francês que há muito tempo ele já vem falando dessa questão da saúde do trabalhador. E eu comecei a ler alguns livros dele também, para me fortalecer ainda mais de conhecimento. E nesse processo todo, eu recebi algumas propostas de trabalho e nenhuma delas me encantou como a que eu estou atualmente, porque eu queria trabalhar no lugar, primeiro eu queria trabalhar num lugar que eu pudesse me sentir bem, né? Eu busco por isso, até porque a questão da saúde mental, a gente fala muito disso, e eu queria também trabalhar como assistente social, trabalhar 6 horas por dia. E eu recebi uma proposta que não deu para recusar. Eu não vou falar o nome das empresas, pessoal, porque eu não estou aqui para divulgar as empresas, mas quem me segue sabe, porque eu posto, eu coloco lá algumas situações, eu ainda não... Janaína! Olha, gente, a Janaína Lima, ela é minha madrinha das redes sociais, é uma mentora espetacular. Quem precisar, desenvolvimento de carreira, recolocação no mercado de trabalho, super recomendo a Janaína Lima, uma profissional incrível, que eu conheço não só como profissional, mas eu conheço também como pessoa, como ser humano. Hoje a gente vê muito nas redes sociais, muitas pessoas fazendo milagre, sabe, contando história, prometendo coisas, e na verdade a gente sabe que não é isso, né? Então a gente tem, a Janaína para mim é uma profissional de referência, que ela já está há bastante tempo nas redes sociais, ela tem o reconhecimento dos alunos dela, sou super fã e faz um trabalho incrível. Se vocês tiverem oportunidade, acesse lá, porque vocês vão conhecer, de fato ela é maravilhosa. Amo você, Jana. Então, pessoal,
E aí eu aceitei trabalhar, né? Que hoje é uma tendência de mercado, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Hoje as empresas estão buscando profissionais de serviço social, mas a gente está tendo muita dificuldade de encontrar profissionais com perfil para trabalhar em empresa. Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos, dentro das grandes empresas, isso eu estou falando, pessoal, a nível de empresas grandes, empresas inclusive multinacionais, tá? Essas empresas, normalmente elas contratam, que a gente chama de corretoras de seguro, por exemplo, corretora de seguro de saúde, gerenciadora dos processos. E essas grandes empresas gerenciadoras de processos que trabalham para outras grandes empresas, elas estão oferecendo o assistente social como um produto. Ou seja, quando ela fala que vai fazer o gerenciamento, por exemplo, da parte de saúde do trabalhador, ela oferece como algo muito importante para esse processo, o assistente social. Então, essas empresas, depois vocês pesquisam no mercado, corretoras de seguros, seguradoras, né? Mas é mais corretoras, são grandes, tem várias no mercado, e elas contratam um assistente social, e elas locam esse profissional dentro das empresas que são os seus clientes. Então, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando numa corretora que ela é uma das maiores do mundo, tá? Nessa parte de gerenciamento de seguro, de resseguro, de processos, folha de pagamento, enfim. Mas eu estou locada dentro de um outro grande cliente, que é um cliente do varejo. Hoje esse cliente é o cliente que mais emprega no Brasil, que é onde eu estou locada hoje. Hoje eu estava lá e eu postei uma foto, inclusive, com o Manuel Soares, porque hoje ele estava lá fazendo um podcast para os colaboradores, falando das questões raciais, e ele, assim, um cara incrível que eu tive a oportunidade de conhecer. Semana passada também, semana retrasada, nós tivemos também uma outra convidada, aliás, duas convidadas, mas em especial, uma convidada que ela é presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Fiquei muito honrada também de poder conhecê-la, de conversar com ela, trocamos redes sociais, foi muito bacana esses contatos, né? Esse também foi um outro motivo que me levou a aceitar essa proposta. Eu estar inserida dentro do mercado, ter essa percepção do que as empresas estão fazendo, como que as empresas estão olhando para o assistente social, para trazer para vocês. Então, por exemplo, esses dias eu recebi de um colega divulgação de uma vaga para analista de qualidade de vida. Esse profissional, ele pode ser um assistente social para trabalhar dentro das empresas. Então, além disso, como assistente social mesmo, muitas empresas, o que elas estão fazendo hoje? Elas estão contratando assistente social não como CLT, mas como PJ. E aí vocês vão me perguntar, Dalva, o que é PJ, né? Qual que é a diferença do CLT para o PJ e da consultoria? Porque isso confunde muito a cabeça das pessoas. Quando você é contratado como PJ para trabalhar numa empresa, você é funcionário daquela empresa, mas você não tem vínculo empregatício. Você recebe um valor, normalmente eles te pagam um salário aparentemente maior, justamente para cobrir a ausência dos benefícios, porque quando você é contratado CLT por uma empresa, você tem uma série de benefícios, como plano de saúde, você tem ali VA, VR, uma série de benefícios que a empresa oferece. Então, quando a empresa te contrata PJ, você tem que abrir lá o seu CNPJ, e você é funcionário, você não está ali prestando uma consultoria, você está ali para atuar, o teu cargo é assistente social. A diferença é que você vai receber o teu salário e você vai emitir uma nota para a empresa que está te contratando, porque você está sendo um PJ.
Ficou claro para vocês, pessoal? Vocês entenderam sobre essa questão do PJ? Então, isso é algo que está acontecendo muito. Por que que as empresas estão optando por contratar assistente social como PJ? Um dos principais motivos dessa contratação PJ é porque a carga horária do assistente social são 30 horas semanais. Então, isso, para as empresas, é questão de gerenciamento mesmo. Então, normalmente, profissionais como médico do trabalho, engenheiro do trabalho, engenheiro de segurança, desculpa, essas profissões, elas têm uma carga horária mais limitada hoje. Então, contratar de forma PJ é uma forma das empresas de facilitar a vida das empresas. Então, elas estão fazendo isso atualmente, tá bom? Então, essa é a diferença. E o que está acontecendo hoje? Por exemplo, atualmente na empresa que eu trabalho, nós estamos, se eu não me engano, em 5 assistentes sociais. E o que eu entendo é que existe uma possibilidade desse campo crescer ainda mais. E nós não temos. E muitas pessoas ficam me procurando, às vezes, me mandam, me chamam no privado, aí falando, Dalva, eu quero trabalhar em empresa. Então, assim, é importante que vocês saibam que por mais que eu indique vocês, eu consigo até direcionar vocês para uma entrevista. Mas vocês precisam estar preparada. Por quê? Ai, Márcia, ô amor, seria um prazer também. A gente precisa estar preparada, por quê? Eu vou explicar para vocês o meu processo seletivo, o que aconteceu comigo. Eu não estava procurando trabalho a princípio, mas quando eu vi essa função, né, e vi lá a carga horária, o salário, então assim, foi bem atrativo. Eu falei, muito despretensiosa, eu mandei meu currículo. Uma semana depois, eu recebi um e-mail falando assim, ó, selecionamos você, seu currículo foi selecionado, a vaga, os critérios da vaga são esses. Se te interessa, manda um WhatsApp para esse número se apresentando. E aí eu falei, legal, peguei no dia seguinte, fiz um áudio de, acho que não tinha 12 minutos, porque isso é importante também, tá, pessoal? No máximo 2 minutos de apresentação, falando toda a minha trajetória profissional, mandei esse áudio. No dia seguinte eu recebi o retorno, a pessoa falando parabéns por toda a sua trajetória, gostamos muito, você consegue falar comigo amanhã? Eu falei, consigo. No dia seguinte, isso tudo assim, no intervalo de um dia, outro dia, outro dia. No dia seguinte, no horário marcado, eu fui conversar com a pessoa para a gente se conhecer, videochamada. E aí ele foi me explicar da vaga e eu falei um pouco mais para ele me conhecer. Ele me deu a resposta na hora, gente. Eu nunca fiz um processo seletivo tão rápido na minha vida. E ele falou, você consegue falar com a gerente da empresa que você vai trabalhar? Eu falei, consigo. E aí, consegue amanhã? Consigo, no dia seguinte. No dia seguinte eu fiz a entrevista, na mesma hora ela falou, eu preciso que você fale com a gerente do cliente que você vai atender, você consegue? Hoje à tarde? Aí eu falei, consigo. Só que aí ela não tinha agenda, a gente marcou para depois do feriado, do dia 12 de outubro, e lembra até a data, gente, 17 de outubro. Eu entrei para falar com a gerente do cliente que eu ia atender. A entrevista durou 20 minutos. E ela falou assim, não, já ouvi tudo que eu precisava. E ela falou, a gente vai analisar aqui e te retorna. 20 minutos, chegou uma mensagem para mim no meu celular, parabéns, você foi aprovado. Então, assim, eu nunca fiz um processo seletivo tão rápido, assim, porque normalmente você faz uma entrevista, espera não sei quantos dias para te retornarem, mas isso, ainda tem mais um detalhe, eu
eu tinha viagem agendada para novembro e tem uma viagem agendada agora para dezembro, e eu coloquei todas essas questões. Eu falei, olha, eu tenho viagem, eu tenho isso, não, tudo bem, a gente negocia, e foi tudo dando muito certo. Então, pessoal, é isso, a gente precisa estar preparado, porque quando você está preparada, as oportunidades existem. Então, por exemplo, depois disso, a gente já precisou, a pessoa já chegou para a gente e falou, você conhece mais alguém que tem experiência em empresa? Então, a maioria das vezes, a gente até conhece pessoas que a gente sabe que tem, mas ainda não está tão familiarizada com essa área. Por isso que eu fiz o curso para vocês, que eu vou falar depois desse curso, que está muito legal, que eu conto um pouco das minhas experiências para vocês. Esse curso, muita gente falou assim para mim, Dalva, tem certificado? Tem um certificado, a Hotmart, ela emite um certificado, mas não se prendam a isso. Não se prendam a isso, porque o objetivo desse curso, a ideia desse curso é que vocês vocês tenham uma percepção, sabe? Vocês tenham uma visão do que é um ambiente corporativo. Então, são detalhes, são coisas que tá ali no curso que você não vai encontrar em referência nenhuma, que você não vai encontrar na universidade, não vão passar isso para vocês, porque eu tô compartilhando com vocês nesse curso as minhas experiências, exemplos, histórias, situações que a gente vive no dia a dia. Então isso é muito importante, mas depois vamos falar mais para o final. Eu quero falar outras coisas para vocês também com relação às tendências, né? Então eu já falei para vocês que hoje a questão do ramo, né? As empresas estão buscando esse profissional, mas para quê? Qual que é a visão das empresas? Hoje se fala muito, as empresas falam muito, quando a gente fala de assistente social nas empresas, as empresas usam muito esse termo gerenciamento de crise. Esse termo, apesar de já ser algo que eu já fiz a vida inteira, não era tão explícito dessa forma, não era falado dessa forma dentro das empresas. Então, hoje se fala muito em gerenciamento de crise. E o que é o gerenciamento de crise? A gente sabe que nas empresas, assim como em qualquer um outro órgão, seja um hospital, seja um CRAS, órgão que trabalha um assistente social, tem os BOs. As crises nada mais é do que os BOs que a gente tem no dia a dia, que a gente lida no dia a dia, porque assistente social lida com BO. Então, gerenciamento de crises dentro das organizações é ter um profissional para justamente lidar com essas situações. Então, para deixar mais claro para vocês, quando a gente usa esse gerenciamento de crise, a gente está falando, por exemplo, de catástrofes. Recentemente eu cheguei já atuando na empresa que eu tô, que é uma empresa de varejo, e a gente tem muito... Oi, Dê, seja bem-vinda, Denise entrou. Essa empresa é uma empresa de varejo, e eu não sei se vocês acompanham nos jornais as chuvas, né, as últimas chuvas, nós tivemos aí em novembro, muitos colaboradores perderam tudo lá no sul. Então, várias cidades lá na região sul foram atingidas por essas fortes chuvas. Então, a gente teve que fazer toda essa intervenção. Boa noite! Seja bem-vinda, minha linda. Adoro você. Ai, a Denise é maravilhosa. Também já tive a oportunidade de conhecer. Nossa, a gente não pode se encontrar, que a gente fala muito. Então, a gente faz esse gerenciamento de crise. Quando acontece um episódio, por exemplo, de violência doméstica dentro da empresa, a gente trata isso como gerenciamento de crise também, porque, querendo ou não, isso acaba impactando. Então, é uma crise que traz ali para a companhia. Então, situações, por exemplo, de funcionária ser ameaçada pelo esposo e o companheiro ir para frente do local de trabalho, armado, para ameaçá-la,
e isso tudo acaba impacta inclusive os outros colegas de trabalho. E aí entra ali o assistente social para dar ali todo esse suporte. Então, gerenciamento de crise são as adversidades que acontecem no ambiente corporativo, envolvendo os colaboradores, e aí o assistente social está ali para dar esse suporte. Então, hoje se fala muito em gerenciamento de crises dentro das organizações. O outro ponto que se fala muito, que está assim, presente hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente faz benchmark para a gente entender o que as empresas do mesmo ramo ou de ramo diferente estão fazendo quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de qualidade de vida. Esse é um espaço que os assistentes sociais, eles precisam se preparar para ocupar, porque é um espaço que ele veio para ficar. E a gente precisa romper muito estigma ainda da profissão, e a gente precisa atualizar a nossa profissão. Porque quando a gente está falando do assistente social, a gente vai buscar referências teóricas, a gente ainda está preso, nós ainda estamos presos lá na década de 30, quando o modelo de trabalho era a exploração, que nós não tínhamos direitos garantidos, hoje o trabalho do assistente social, ele é totalmente diferente daquele momento. Hoje nós trabalhamos em busca de estratégias para oferecer qualidade de vida e saúde para os trabalhadores. Então, hoje, por exemplo, o assistente social ele tem muito esse papel de como que a gente pode trabalhar um programa de saúde mental dentro de uma organização, como que a gente pode trazer qualidade de vida para os colaboradores. E o assistente social, ele precisa estar inserido nisso, e ele precisa estudar e buscar a solução para isso, porque isso veio para ficar. Saúde mental é algo que está muito presente, as pessoas estão adoecidas, a pandemia veio e alavancou ainda mais a questão de saúde mental. Então, dicas, façam especialização em saúde mental, busque se aperfeiçoar nessa área, porque qualquer lugar que vocês forem trabalhar, inclusive até se nem forem trabalhar, gente, para o dia a dia da gente, é importante a gente saber como a gente cuidar da saúde mental e como acolher uma pessoa em situação de transtorno mental, em crise, enfim. Então, procure cursos relacionados à saúde mental. Atualmente vai ter um curso na USP, esse curso, pessoal, é um curso maravilhoso, que se vocês puderem fazer, vocês façam. É um pouco caro esse curso, eu vou depois divulgar para vocês nos meus stories, nas minhas redes sociais, esse curso. É um curso específico para quem quer atuar, saúde mental nas empresas. É um curso pela USP, tá? Depois eu divulgo mais, porque as vagas são limitadas e praticamente já tá cheio esse curso. Eu sei, porque como eu tô estudando lá na USP, a pessoa que cuida do curso que a gente está fazendo é a pessoa que é responsável por esse curso. Então, eu vou divulgar depois para vocês. Façam esse curso Saúde Mental. Busque muita informação sobre diversidade e inclusão. Não tem como a gente trabalhar numa empresa sem ter minimamente a percepção de diversidade e inclusão, porque muitas vezes, você vai precisar fazer intervenções, acolhimento para pessoas, orientações para pessoas que estão em alguma situação ali de discriminação, porque infelizmente isso ainda acontece, eu não estou nem falando do ambiente de trabalho, tá? Muitas vezes acontece fora do trabalho e isso acaba impactando no desempenho desse colaborador, e aí o assistente social entra para de alguma forma intervir e auxiliar esse colaborador, orientar, direcionar para o acompanhamento psicológico, enfim. Então a gente precisa minimamente ter um pouquinho de conhecimento quando a gente fala de diversidade e inclusão. Outro ponto importante, pessoal, estou postando direto para vocês esses dias, que é curso de Excel. Eu sou tão ousada, gente, que eu me aventurei e fui fazer um curso. Esses dias estava uma loucura a minha vida, e eu resolvi fazer Power BI. Gente, eu não sabia nem falar o nome do negócio, é Power BI. É uma ferramenta
maravilhosa da Microsoft, que você é uma junção praticamente do pacote Office em um só. E é incrível, eu ainda estou no processo de aprendizagem ainda, mas eu já tive um contato, é super importante a gente ter esse contato, porque aí você vai se familiarizando com a ferramenta. Mas o Excel, ele é fundamental, porque é ele que vai trazer os seus indicadores. E isso, para dentro das empresas, do ambiente organizacional, é fundamental. Atualmente, eu estou nessa empresa, então a gente trabalha para um cliente. E na primeira semana, 2 semanas depois que eu cheguei, o cliente já falou: eu quero agendar uma reunião para a gente falar sobre os indicadores. Se isso fosse algum tempo atrás, eu ficaria desesperada, porque como que eu iria fazer os indicadores? Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá em 2008, o meu gerente era um engenheiro, e ele falava que ele não sabia o que assistente social fazia, mas que ele falava com números. E eu falava: nossa, e agora? O que a gente faz, né? E desde então eu venho buscando me familiarizar cada vez mais com os números. E na minha cabeça eu achava que era impossível trabalhar com indicadores, porque eu entendia que o nosso trabalho era um trabalho abstrato, né? Era algo que não dava para medir, era algo que não dava para a gente. Como que eu vou medir, gente? Uma conversa que eu vou ter com um colaborador? Como que eu faço isso? Eu achava que não dava para fazer. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que sim, e a gente precisa entender, dentro dos indicadores do nosso trabalho, quais são os indicadores base da nossa atuação. Então, hoje eu posso garantir a vocês que sim, que o assistente social ele tem os indicadores base. E dentro desses indicadores base, a gente vai traçando mais informação. Então, o primeiro indicador que a gente pode trazer é o número de atendimento. Então, quantos atendimentos você realizou? Se você trabalha, por exemplo, numa empresa que atende o Brasil todo, você pode colocar nos seus indicadores quantos colaboradores você atendeu, quais foram as regiões que você mais atendeu. Se você trabalha numa única empresa onde está todos os colaboradores ali concentrados, você pode colocar quantos atendimentos você realizou e quais foram os setores que você mais atendeu os colaboradores. Isso a gente consegue fazer também. Quais os motivos dos teus atendimentos. Então, vamos nos qualificá-lo, isso mesmo. Quais foram os motivos? Então, da mesma forma que tem lá o atendimento como base, né, dos nossos indicadores, o tipo de atendimento, então você classificar se é psicológico, se é desastre natural, e aí você vai colocando o tipo de atendimento e o motivo do atendimento. Então, se é violência doméstica, se foi enchente, se foi saúde mental. No final, você consegue trazer inúmeras informações, você consegue trazer inúmeros dados, e aí você consegue mensurar o seu trabalho, você consegue ver o seu trabalho. E aí faz sentido, porque a empresa olha e fala: nossa, faz sentido eu ter um assistente social aqui. Então, hoje, por exemplo, a gente está iniciando, presencial, Fê, é presencial. Infelizmente. Mas eu acredito que mais para frente eles vão abrir online, porque esse curso, inclusive esse que eu estou fazendo de saúde mental e psiquiatria, esse curso, ele só tinha o formato presencial, mas recentemente eles disponibilizaram esse formato online, então quem sabe mais para frente. Eu fico de olho, qualquer coisa a gente divulga aqui para vocês, tá bom? Beleza. Então tá, até me perdi aqui um pouco, gente, falando dos indicadores. Assim, lembrei. Saúde mental, por exemplo, atualmente essa empresa que é o cliente que eu estou inserida, eles estão desenvolvendo programas de saúde mental. E a gente percebe, imagina, e a gente percebe que os próprios profissionais de saúde ainda estão meio perdidos ainda quando a gente fala de saúde mental.
Os indicadores são essenciais para compreender o cenário e traçar estratégias de atuação. Perfeito, é isso mesmo. Porque quando a gente tem indicadores, gente, a gente é mais assertiva na nossa análise, a gente é mais assertiva nas nossas ações. Por exemplo, se eu percebo nos meus atendimentos, eu acho que eu já até compartilhei isso com vocês, mas eu vou compartilhar de novo para vocês entenderem o quanto que é importante a gente ter esses indicadores. Por exemplo, na última empresa que eu estava, eu comecei a perceber que eu tinha uma demanda muito grande dos atendimentos que eu fazia, que a maioria dos atendimentos que eu fazia era relacionada a questões psicológicas, a questões de saúde mental. E aí eu fiz um levantamento dos meus atendimentos. Então, o número era muito maior de pessoas que vinham me buscar pelo meu atendimento com transtorno, com algum tipo de transtorno mental, com problema de saúde mental. Aí isso me causou inquietação. Aí eu falei, eu vou fazer um levantamento de mais dados. Eu fui buscar os indicadores de atestados médicos. Então eu fiz um levantamento dos atestados médicos, buscando as informações lá por CDF. Então, tudo que era CDF, tudo que é CDF é relacionado à saúde mental. E aí eu fiz esse levantamento e não deu outra. Era o nosso maior ofensor com relação a atestados médicos, ou seja, e aí eu fui mais a fundo, calculei isso em horas perdidas, né? Quantas horas perdidas você tem quando você não tem uma estratégia para lidar com isso. E aí, em cima dessas informações, eu fiz uma proposta para a diretoria, eu junto com a minha coordenação, com a minha gerência, nós fizemos uma proposta, levamos para a diretoria e nós conseguimos a aprovação para oferecer atendimentos psicológicos online através de um fornecedor que não era do plano de saúde, porque o plano de saúde ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas muitas vezes o colaborador ele tem muita dificuldade para conseguir agendamento, às vezes até a distância, às vezes, enfim, o tempo, às vezes ele para conseguir um agendamento, ele leva às vezes 30 dias para conseguir um agendamento. Então, todas essas informações eu levei para a diretoria e a gente conseguiu essa aprovação. Então, a gente só conseguiu porque a gente tinha informação, a gente tinha dados. Então, contra dados não há argumento, né? Então, para a gente conseguir ações, para a gente conseguir melhorias, a gente precisa saber trabalhar com os indicadores do nosso trabalho. Isso é super importante. Então, façam Excel, gente. Façam Power BI. Power BI, ele daqui a pouco, ninguém vai usar mais o Excel, porque o Power BI é uma ferramenta que ela é excepcional. Depois dá trabalho para você montar um relatório ali no começo, porque você tem que pegar todas as informações. Depois é só apertar um botão que tudo... Gente, é lindo, é maravilhoso. Estou encantada com essa ferramenta. Então façam Excel, façam Power BI, busque se qualificar nesse sentido, porque isso é um diferencial para o assistente social. Então, quando você chega numa empresa sendo assistente social, que você fala, gente, eu preciso falar, porque tem uma pessoa aqui, se chama, vou falar o nome dela, ela foi minha chefe, e eu sou fã, ela me ensinou a fazer PROC-V, ela começou a despertar esse meu interesse por indicadores, e eu ficava encantada, porque ela é assistente social, e hoje ela tem um cargo em uma das maiores empresas, aqui de São Paulo, e é a Fernanda Marim, ela foi minha chefe, quando eu trabalhei com ela há pouco tempo, eu tirei uma licença maternidade, e eu sempre falo dela nas minhas referências, porque ela foi a primeira pessoa que eu conheci, primeira assistente social que eu conheci, que tinha um cargo de gestão, um cargo de referência para mim, e ela é muito fera no que ela faz, e ela manja muito de Excel, ela manja muito de números, e eu lembro que ela me deu uma missão que foi trabalhar com a campanha de vacinação da empresa, e se eu não me engano na época eram 5.000 vidas, era muita gente, e a gente tinha, as pessoas faziam o cadastro, né,
lá no sistema, e a gente baixava essas informações e a gente tinha que bater essas informações com a folha de pagamento, então eu tinha que fazer uns PROC-V lá, e eu não sabia, gente, nem para onde ia PROC-V, então eu conheci o PROC-V no Excel, e foi a Fernanda que me apresentou, e hoje, Fê, eu tô fera em PROC-V, minhas planilhas são todas automatizadas em PROC-V, eu não preciso mais ficar pescando lá, e realmente fez a diferença na minha vida. E eu tô muito feliz de você estar aqui me assistindo. Que amor. Então, assim, gente, é isso, sabe? É referência. A gente precisa ter essas referências profissionais para que a gente entenda que a nossa profissão é uma profissão de valor. É uma profissão que a gente pode se desenvolver no mercado, que a gente pode ir muito além de uma atuação do assistente social operacional. Então, saber que o nosso conhecimento técnico, que as nossas habilidades, elas podem nos levar para caminhos, sabe, caminhos maravilhosos na vida profissional. Basta a gente querer. E agora eu quero falar para vocês do curso, né? Que eu já falei para vocês que eu fiz o curso e eu sou assim, gente. Hoje eu tenho uma pessoa que ela me ajuda com as minhas redes sociais, ela meio que me orienta em algumas coisas, porque eu faço tudo errado, gente. Eu não sigo o cronograma. Eu decidi fazer essa live. Segunda-feira eu cheguei e falei, gente, eu preciso fazer mudança de mentalidade, isso mesmo, minha amiga, mudança de mentalidade. A gente tem que parar de achar que assistente social, desculpa a expressão, tá? Que é aquele profissional que fica com aquela pranchetinha aqui, ó, pegando os dados. Hoje em dia os dados, eles já vêm automático pra gente. E o que a gente faz com esses dados automáticos? Porque hoje é tudo sistematizado. Hoje em dia é tudo no celular, hoje em dia é tudo no computador. Então a gente tem que se modernizar. A nossa profissão precisa se modernizar, isso é muito importante. Mudança de mentalidade. E aí, gente, eu tava falando pra vocês, eu sou assim, tipo, eu não sigo muitas regras aqui das redes sociais, né? E aí, a pessoa que me ajuda, ela fala, não, vamos fazer um planejamento e tal. E ficou pronto o curso, e eu só fiz jogar, olha, tá aqui, ó, o link. E eu não falei nada do curso, e várias pessoas perguntando, vai ter certificado, pode comprar no cartão, pode comprar, enfim, um monte de gente me perguntando as coisas, e eu falei, eu preciso fazer essa live para divulgar. Pessoal, eu fiz esse curso, a princípio, ele tem um valor, tá? Até porque nesse momento, um dos fatores que fez eu voltar para o mercado de trabalho foi justamente também, né, a gente tem boleto para pagar, gente, também foi isso, né, a questão de eu não me mantenho das redes sociais, tá? Então eu fiz esse curso, eu acredito que o custo é um custo que é acessível, você pode parcelar, não é caro, mas eu quero deixar uma coisa muito, muito clara para vocês. O que eu vejo muito hoje nas redes sociais é as pessoas vendendo milagres. Compre o meu curso que você vai ganhar 10k, que você vai ganhar 20k. Compre o meu curso que você vai conseguir emprego. Gente, eu não estou vendendo para vocês oportunidade de trabalho, até porque eu nem tenho isso. Eu estou vendendo para vocês possibilidade de conhecimento. E se porventura vocês tiverem uma oportunidade, vocês estiverem preparados, vocês com certeza vão sair na frente. Mas eu não tenho como garantir para vocês que vocês comprando o meu curso, vocês vão estar empregados, infelizmente. Então, assim, o que eu posso garantir para vocês é que esse curso ele vai passar uma visão para vocês do que é trabalhar numa empresa. Coisas simples, gente, coisas simples como a nossa linguagem. A gente precisa se ajustar, a gente precisa fazer uma calibragem quando a gente vai para o ambiente corporativo. No primeiro dia de trabalho, recentemente, agora esse trabalho novo que eu fui, no primeiro dia, gente, no primeiro dia, ainda bem que eu fui arrumada, né? Porque eu cheguei lá e a minha gestora falou assim, vamos aqui participar de uma reunião com a diretoria. E eu falei, oi? E aí,
já me levaram para uma reunião. Então, assim, a gente saber como se comportar numa situação dessa, sabe? Então, você acabou de chegar, eu tinha 1 milhão de informações que eu poderia compartilhar, que eu poderia falar ali, e a minha língua estava coçando, eu juro para vocês que estava, porque eles estavam assim meio perdidos, sabe? E como é algo que eu já tenho um pouco mais de familiaridade, eu já entendo um pouco mais, eu queria estar ali também contribuindo. Só que eu falei, gente, é meu primeiro dia hoje, eu não vou ficar aqui dando opinião, sugestão, porque não faz sentido. Então, a gente ter essas percepções, porque o mundo organizacional, ele é um mundo que exige muito da gente. Existe a parte comportamental, existe a parte técnica, estratégica, exige tudo isso da gente. E a gente precisa se preparar. Então, eu, por exemplo, no meu dia a dia, as pessoas que me conhecem, quem faz videochamada comigo, sabe, né, que eu dou risada, eu falo besteira, eu sou toda assim, eu gosto de falar, adoro falar, mas no ambiente corporativo a gente tem que ir se moldando. A gente vai ser diferente do que a gente é? Não, a gente não vai ser. A gente só precisa ter essa calibragem, a gente precisa ter percepção. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai num boteco com os amigos e quando a gente vai num restaurante mais arrumadinho, né, jantar com a família, com os amigos, o comportamento é diferente. E é a mesma coisa no ambiente corporativo, é a mesma coisa. Então a gente precisa ter essa calibragem e eu trago muito isso, eu trago exemplos do meu dia a dia nesse curso e o mais eu fiz com muito carinho. E não reparem, pessoal, se a imagem não está muito bem, porque assim, eu não sou profissional, infelizmente eu não tenho um estúdio. Gente, eu não sei se vocês viram, eu postei no Story outro dia, que lá nessa empresa que eu tô, que é um cliente, eles têm um mega estúdio. Eu fiquei encantada e eu falei assim, nossa, quem me dera um dia eu ter um estúdio desse. Porque é incrível. Aqui em casa é tudo improvisado, tá, pessoal? Não tem um estúdio, não tem um lugar mega produção. Tem aquelas luzinhas, sabe que a gente compra aquelas luzinhas aqui, ó, tá aqui, ó, para pelo menos ficar com a pele boa aqui no vídeo para vocês. Mas, então, assim, não é algo assim, o que eu posso garantir a vocês que o conteúdo é bem bacana. E aí, deixa eu ver se eu deixei aqui para vocês, que eu quero falar do conteúdo, né? Já tá acabando nosso tempo, cadê? Deixa eu ver aqui, que eu quero falar do nosso tema aqui dos... Peraí, rapidinho. Eu já tinha deixado aqui, mas sumiu. Então, o curso ele vai ter 4 módulos, tá? Vai ter não, ele tem. O curso ele tem 4 módulos. Isso mesmo, Deise. O que importa... Deise, a gente já se conhece, né? Acho que a gente já se falou. Em algum momento, acho que a gente já se conhece. São 4 módulos que a gente vai ter. Cada módulo tem 4 tópicos, tá? Então, o primeiro tópico, por exemplo, nós vamos falar dos desafios do assistente social nas empresas. Quais são os desafios que a gente enfrenta? Então, assim, o primeiro tópico que eu começo falando no curso é sobre os estigmas. Eu acho que os estigmas que a gente tem com relação à nossa profissão nesse campo de atuação, esse é o maior desafio que a gente precisa romper. A gente precisa evoluir isso. A gente precisa chamar a atenção dos nossos conselhos, das universidades, para a gente romper isso, porque esse estigma ele tá inserido dentro da própria categoria. A gente precisa romper. Então, no primeiro módulo, eu falo sobre os estigmas e trago outros tópicos para vocês. No segundo, eu vou falar sobre a atuação estratégica do assistente social nas empresas. Então, eu falo ali da importância das ferramentas, eu falo um pouco do FOFA, né, que é uma ferramenta, o SWOT, eu falo da matriz de materialidade. Ai, meu amado, te amo, Dê.
Eu falo sobre a matriz de materialidade, que é para você ter um pouco de percepção com relação à diversidade e inclusão, você precisa conhecer algumas ferramentas. Então, a gente precisa ter essa visão mais estratégica, e a visão mais estratégica é justamente essa questão de a gente conhecer ferramentas que são importantes para o nosso trabalho no ambiente corporativo. Muitas vezes, pessoal, a gente nem vai utilizar. Por exemplo, matriz de materialidade, você só vai utilizar, você só vai contribuir sim para os estigmas, verdade, a própria faculdade. Por exemplo, a matriz de materialidade, de repente, você nem vai usar. Mas se você estiver numa reunião que você é convidada a participar, vai estar lá, você vai saber do que se trata, sabe? Então, assim, por mais que você não vá atuar, é importante que você conheça, que você saiba. Por exemplo, vocês acham que eu aprendi a fazer um dashboard do Power BI? Lógico que eu ainda não aprendi no curso. Eu tenho que treinar muito, eu tenho que fazer para eu aprender. Mas se alguém me mostrar, eu já tenho uma familiaridade com aquilo. Para mim, já vai... Oi, o que é isso? Como funciona? Então, assim, a gente precisa saber da existência, pelo menos, daquela ferramenta, daquele instrumento, para a gente não ficar, né, boiando na história. Então, o terceiro módulo, eu falo sobre o ISD e a atuação dos assistentes sociais. Gente, vocês sabem, eu amo falar de ISD, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo de ISD. ISD é algo que está muito presente nas organizações hoje, mas ainda está muito confuso na cabeça das pessoas e muito confuso também no ambiente corporativo, porque se fala muito de ISD e quando você estuda, que você vê o que é o ISD, é um conjunto de ações, é um conjunto de áreas envolvidas, e quando a gente vai para o ambiente corporativo, isso ainda está muito segmentado. Então, por exemplo, o ISD na empresa, no cliente que eu estou atuando, então é separado. Então, por exemplo, você não tem como separar o ISD de saúde mental, porque saúde mental está inserido dentro do ISD. Então, a gente percebe que as empresas estão falando muito de ESG, mas, de fato, elas ainda não conseguiram unir essas informações e transformar o ISD numa coisa só. Então, está segmentado ainda dentro das empresas. Então, as empresas, quando falam de ISD, elas falam muito de sustentabilidade, né, a questão ambiental, e quando a gente fala, no geral, ISD envolve lá compliance, envolve lá saúde mental, diversidade e inclusão, tudo isso. Então, esse módulo eu falo bastante do ISD, desde o seu surgimento, como que o assistente social pode atuar nessa área, o que ele tem que fazer. Hoje tem MBAs, se tiver algum assistente social que queira se aprofundar mais, vai fazer um MBA em ISD, que você vai se tornar um especialista e você vai ocupar espaços aí no mercado. O último tópico que eu falo é sobre os resultados e benefícios do assistente social. O quanto que o assistente social, ele traz resultados positivos, ele traz benefícios para as empresas, principalmente quando a gente fala de gestão de crise. E, gente, é necessário. Esse profissional, ele é fundamental dentro das organizações. Ele tem muito a contribuir, a sua visão, a sua percepção, o seu entendimento. Então, assim, se a gente lapidar, né, os profissionais de serviço social, já lapidando desde a universidade, preparando eles para esse campo de atuação, pegando a essência da nossa profissão, que é o cuidado, é o zelo, é o comprometimento com os direitos das pessoas. Se a gente lapidar tudo isso, a gente vai, contribuir muito dentro do ambiente corporativo. E as empresas, elas estão precisando disso, porque o mercado está exigindo isso das empresas. Então, é necessário. As empresas, elas estão buscando, assim, sabe, o que a gente faz, como que a gente faz. E se a gente tem profissionais capacitados para estar ali, para sugerir, para propor, com certeza a gente vai fazer diferença e mudança de cultura mesmo, sabe, no ambiente corporativo. É isso, pessoal. Eu acho que o nosso tempo já deu aqui 1 horinha. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês gostaram,
Deixe seus comentários aí. Eu vou baixar, né? E ela vai ficar salva lá para quem quiser assistir de novo. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz mesmo, e eu acho que vamos semear, né? Eu acho isso maravilhoso. A Lu faz um trabalho maravilhoso aí, divulgar também a atuação da assistente social nas empresas, oportunidades, né? Que você pode estar aí fazendo consultoria, área de responsabilidade social. Então, a Lu também tem esse papel importante. Vamos todos nós, juntar forças para que a gente consiga alavancar mesmo esse campo de atuação, que a gente consiga ganhar espaço. Gente, eu estou tão feliz, hoje eu trabalho com 5 colegas, aliás, 5 comigo, se eu não me engano, e assim, é tão legal essa troca, porque eu sempre me achei um ET, eu sempre me achei um patinho feio da história, e agora eu poder conviver com pessoas que eu possa falar a mesma linguagem, que a gente pode trocar experiências, é incrível, é maravilhoso. Então vamos divulgar, vamos ampliar esse campo de atuação, se qualifiquem, pessoal. E outra coisa, eu esqueci de falar isso para vocês. Todos que fizerem o meu curso, eu quero que vocês mandem para mim o currículo de vocês, tá bom? Isso não é nenhuma promessa, e eu também não estou dizendo para vocês que se você fizer o meu curso, eu vou conseguir emprego para vocês. Mas eu quero ter um banco de dados, porque muitas pessoas estão me procurando e perguntando se eu tenho pessoas para indicar. E assim, se vocês fizerem meu curso, não que vocês vão ter 100% de chance, mas vocês vão ter possibilidades maiores, até porque eu tenho argumentos, né? O meu curso é bastante voltado para isso. Então, obrigada, Auri, obrigada, linda. Então, assim, se vocês fizerem o meu curso, vocês mandem para mim o currículo de vocês e atualizado e colocando no currículo de vocês que vocês fizeram o meu curso, porque eu quero criar um banco de dados aqui. Ai, Lu, eu também quero trabalhar com você. Eu quero criar um banco de currículo aqui para mim, porque se alguém me perguntar, se alguém falar se eu conheço alguém, eu vou ter essas pessoas para indicar, essas pessoas que fizeram o meu curso. Isso não é promessa, eu não quero que vocês comprem meu curso por isso, tá? Mas é algo que também eu acho que é importante, porque eu quero muito também poder ajudar vocês, tá bom? Venha, Denise, venha para São Paulo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu amei estar aqui com vocês. Foi incrível. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o crescimento de vocês, ampliando aí novos horizontes, para que vocês possam aí ter novas oportunidades, que 2024 seja um ano próspero para todos nós, que 2024 seja um ano de grandes realizações para todos nós, que vocês possam realizar os sonhos de vocês, tanto pessoais quanto profissionais. E se eu puder ajudar, contem comigo. Sempre as pessoas que me chamam no direct, sempre as pessoas que me mandam mensagem, eu arrumo um tempinho. Eu já fiz um contato com a D, tomando vinho, eu acho que no final de semana, recebendo convidados em casa. E foi muito maravilhoso. Então, se eu puder, eu dou atenção, se eu puder, eu ajudo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada. Eu amei estar com vocês, gente. Ó, um beijo no coração de vocês.